Parece que congelou. Olá, boa noite a todas e todos. Bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Macunaíma, em parceria com a Associação Brasileira de Imprensa. Esse cineclube que tem na curadoria, além da minha participação, a do meu amigo, mestre, membro do Conselho Administrativo, cineasta, parceiro, Silvio Tendler. Hoje vai trabalhar bastante, porque Silvio hoje conhece bem o assunto e conhece bem Orlando Senna. Na semana passada ele estava aqui dando uma de figurante, mas hoje vai ter que botar para quebrar. Então, boa noite a todas e todos. Boa noite, Orlando Senna, diretor do filme. Dentro em breve, o Silvio vai fazer a apresentação geral. A Jorane Castro, boa noite, Jorane, prazer em conhecer, não a conhecer pessoalmente. Hermes Leal, meu querido amigo de tanto tempo, só assim a gente se vendo. Ainda bem que assim a gente se vendo. Ficou tão emocionado que até uma queda de luz lá na casa dele. Rodrigo Fonseca, o crítico proletário, o maior crítico trabalhador do Brasil, não existe nenhum igual. Esse daí teve que fazer parte da BI, esse é militante. Então, bom, gente, vamos ter uma conversa hoje, o tema, com todas as suas dificuldades, mas vamos procurar da maneira mais agradável possível. Eu acompanho aqui as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, as perguntas que aparecerem, eu vou transmitindo para vocês. Lembrando que esse debate ele fica gravado, então depois, se vocês quiserem passar para outras pessoas, enfim, comunicar, todo o material que foi realizado em termos de debate virtual no Cineclube Macunaíma até o momento já constitui um acervo histórico bem representativo e hoje ganhando ainda mais um ponto, mais um alcance. Silvio Tendler, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Vera. Boa noite, Zezé. Oi. Boa noite, Marcos Gomes, Andréa Pena, toda a equipe que faz o Cineclube Macunaíma, Antero. Boa noite, Orlando Senna, querido. Motivo do nosso encontro essa noite aqui. Boa noite, Jorane. Já não te vejo há algum tempo. A última vez que nós nos vemos pessoalmente foi no pitching no BNDES, há muitos anos atrás. Foi. Ainda havia pitching no BNDES e eu encontrei a Jorane, a gente entrou juntos. Ela antes, eu depois. Boa noite, Rodrigo Fonseca. Salve, Boa noite, querido Hermes. Essa é uma noite memorável, né, pela quantidade, pela qualidade das pessoas que estão nessa sala. Então, vamos começar pelo querido Orlando, né? O Orlando é um guru de nós todos. Não é à toa que ele consegue reunir essa turma num cineclube terça-feira à noite. Ele é um querido, é um formador de pessoas, é um crítico, é um pensador, é um organizador, foi diretor da Escola de Cinema de Cuba, se formou lá na Bahia, veio para o Rio com a turma da Tropicália e está aqui até hoje. Então, é um prazer debater teu filme, Orlando, que, para muito prazer e alegria minha, foi premiado no Festival de Brasília do ano passado, quando eu fui curador do festival. Não este, foi o anterior, né? Foi o anterior. Anterior não, foi o mais recente. Foi mais o que eu recente, fiz logo mais depois recente dele. Não pode passar. Mas, enfim, foi premiado lá em Brasília. Foi premiado. É E que eu este fiquei... também foi, mas em outro lugar. Então, vamos falar sobre isso. Orlando, o que tu está fazendo? Tu está lançando um outro filme agora da Bahia. Você não para? Tu parece o Silvio Tendler, pô. Vamos lá. Não, está parecendo você. Mas foi pura coincidência. É que, graças ao trabalho de excelentes produtores como Hermes Leal e Julie Seng, que é a dupla dinâmica de produtores
produtores que me acompanham, nós conseguimos fazer 3 filmes em 3 anos, um atrás do outro. 2000 eu até anotei aqui, Idade da Água, 2018, que 2017, 2018, que é esse que a gente vai ver aqui. Em 2018, Sol da Bahia, é esse que você está falando. E, em seguida, em 2019, O Longe do Paraíso. E, por isso, ainda tem um, pelo menos, que não foi para lugar nenhum, que é o Sol da Bahia. Só fez a sua temporada na televisão como tinha de fazer. Mas agora acabou já de ser encerrou. lançado, Orlando. Essa semana ele foi lançado, tá? Está sendo lançado, tá? Hein? Em vários portais. Depois vou pedir a Ju para... Nós vamos estar Depois você fala disso, inclusive, porque realmente quase chega a embolar de tantos filmes. Mas foi pura coincidência, na verdade. E o Idade da Água ganhou o prêmio no festival bem interessante, um festival novo, o primeiro festival de El Cine del Agua, se chama o festival. O primeiro foi agora, esse ano. Aconteceu online, mas também com a presença de muita gente, no lugar chamado El Calafate, sul da Argentina. Interessante que foi essa cidadezinha, El Calafate, fica ao sopé das grandes geleiras do Polo Sul. E o festival foi feito lá, ao pé das geleiras. E vai continuar, ou seja, é um festival dedicado às questões da água e a questões climáticas. Ok. Bom, vou passar então a palavra aqui, porque depois eu quero que você fale mais do filme, evidentemente. Vamos fazer primeiro a primeira rodada aqui. Eu vou passar a palavra para a Jorane aqui na mesa. Sim, botar o som, por favor. Primeiro, dar boa noite, comentar e pedir para você falar sobre esse filme. Eu acho que esse filme ele tem isso que o Orlando falou, ele vem, né, incluído aí num contexto que é um contexto de preocupação mundial, né? Curioso saber isso, que é um festival dedicado praticamente ao tema, né, pelo que eu entendi. Então, é isso, Jorane. Queria começar ouvindo você falando sobre a Idade da Água. Tá, então, boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Orlando para estar aqui hoje com vocês. Fico muito feliz. A gente estava tão acostumado a se encontrar fisicamente, né, nos festivais e rodando por aí pelo Brasil. Agora é tudo nessa telinha, mas pelo menos já mata um pouco a saudade. E aí ver como é que está a cara de cada um, né? Eu acho que é muito bom. Eu estava revendo agora o filme, eu tinha visto na época do lançamento, o Orlando tinha compartilhado o link, agora eu revi, né? E ele é incrivelmente atual, né? Ele é um filme que, quanto mais passa o tempo, mais atual ele fica, ou seja, a questão da água é uma questão que eu acho que tem aquela frase que é citada do Garcia Marques, né, que é um recurso universal. Eu acho que é muito importante a gente pensar no que a gente está passando hoje, no que a gente está vivendo no contexto mundial, né, muitos chamam de antropoceno, mas muita gente também chama de capitaloceno, ou seja, seria a ideia de que o capitalismo ele é tão voraz e ele é tão destruidor que ele é capaz de esgotar os recursos vitais do planeta para poder continuar se alimentando e sendo o que ele é, né? Então, eu acho assim, que assistir de novo o filme hoje, do Orlando, e lembrando também da história que, quando ele me contou do filme, ele me fala da história do avô, que tinha dito que o dia que viu pela primeira vez alguém vendendo uma água engarrafada, ali tinha começado talvez o fim do mundo. Não sei se é essa história, Orlando, depois tu me corriges. Mas é essa mesmo, está no filme.
Pois é. Então, aí, mas eu me lembro que tu te contaste, antes do filme existir, eu já conheci essa história, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nessas questões no Brasil hoje, né? Ou seja, essa questão, e eu estou na Amazônia, né? Eu moro em Belém, eu estou aqui em Belém, e a gente convive diariamente com isso, né? A gente convive diariamente com esse questionamento do que é, o que vai ser, né? Como a gente vai conseguir sobreviver, né? Porque a questão é de sobrevivência, não só do planeta, mas também assim, hoje já não é mais nem da nossa cultura, dos nossos rios, das nossas praias. Hoje é da nossa sobrevivência como planeta, né? Como o que a gente conhece, né? Porque o planeta vai continuar aí rodando em torno do Sol. A gente talvez não esteja mais aqui, né? A raça humana. Mas eu acho que eu acho que o filme ele traz essas questões e são questões que a gente está vivendo no cotidiano no Brasil, né? Eu fiquei impressionada de como hoje ele poderia ter sido feito ontem, sabe? Ele poderia ter sido exibido ontem e quando ele vai ser exibido de novo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ele vai continuar sendo vai continuar sendo atual. Quer dizer, eu espero que ele perca um pouco da atualidade que ele tem, mas hoje ele é muito importante. É importante que esse filme seja muito visto no Brasil. Se vocês pudessem, inclusive, liberar o link para ser distribuído, eu acho que seria muito importante, porque tem filmes assim que eles são eles pontuam a necessidade de reflexão de uma sociedade. Eu acho que o filme do Orlando as pessoas precisam assistir para poder se colocar e pensar e se projetar, né, no presente e no futuro. O Brasil precisa assistir esse filme. Então, falo aí agora com o produtor, né, o Hermes, para ele liberar o link. Exatamente. Nós estamos mais plataformas, tá? Não, mas eu estou dizendo, a Jorane seguiu a ordem que eu ia passar mesmo a bola para você aqui, pelo desafio também de produzir um filme, mais uma vez falando, sobre esse tema. Nesse momento, que a questão da produção é uma questão que faz parte do dia a dia, do contexto do cinema brasileiro, é algo que se tornou novamente desafiador. Eu queria que você me falasse, até situasse um pouco, porque o Orlando estava falando do filme anterior dele, que foi o filme premiado Longe do Paraíso, premiado no Festival de Brasília, ano passado, e esse filme onde ele se situa aí para a gente, foi produzido logo depois, em que contexto, teve pandemia, enfim, confusões que só um produtor pode realmente explicar para a gente. Cara, eu produzi 2 filmes do Orlando agora, que é O Sol da Bahia e A Idade da Água. E a gente tem conseguido. Nós estamos, nesse momento, na distribuição desses filmes. Então, nós temos um distribuidor, A Idade da Água tem um distribuidor no Uruguai, ele está negociando no México, eu já não sei como é que está lá. Na Idade da Água, no Prime da Amazon, é um dos filmes mais vistos que tem lá, né? Nós estamos no Now, no Pluto, no Vivo, nós estamos na Sky, a gente está até no Google Play. A Ju trouxe agora essa Idade da Água. O Sol da Bahia acabou de entrar essa semana no Now, no Loki, Google Play e Vivo Play, por exemplo. Então, hoje o meu trabalho como produtor é distribuir esse filme para a maior quantidade de pessoas que eu puder. Então, nós estamos numa média de 6 plataformas aqui no Brasil e espero que o nosso distribuidor, lá que a gente botou no Uruguai, consiga se estender a distribuição desse filme devido à importância dele, como a Jorane falou, né? Por mim, Jorane, eu libero, se alguém pedir o link, eu daria na hora, sabe? Assim, a gente não pode fazer isso assim, porque a gente nem sabe fazer, né? Chegar e ficar liberando assim, um filme. Mas é muito bom saber que o filme anda, e ele é um filme muito poético. Nós temos, assim, é importante ressaltar que o filme do Orlando tem a cabeça do Orlando, tem um sentimento dele, cara. Tem um sentimento do Orlando com a natureza, com as pessoas, com o universo, cara. Eles se comunicam com o universo, eles se comunicam com muita coisa. Então, esse filme, ele não é ele não é jornalístico. Se eu fosse fazer, eu faria um filme jornalístico, ali seco. Não. Orlando foi buscar outras pessoas. Ele trouxe, inclusive, a sensação do teatro para dentro do filme, que é uma coisa muito interessante.
A sensação do teatro, você bater na água, você falar coisas, você dizer coisas, enfim. Ele buscou uma maneira poética de mostrar a visão dele do mundo e, principalmente, mostrar uma questão hoje relacionada ao meio ambiente, que a água, diretamente, ela está ligada ao meio ambiente, de uma forma direta, porque a água, por incrível que pareça, a gente faz uma idade na água na Amazônia, onde não tem problema de água, aparentemente, né? O problema de água é no Oriente Médio, mas a questão da água está ligada a uma coisa muito maior. A questão da água está ligada à vida de uma forma, não é questão só da falta da água do planeta, é que ela está ligada a toda a renovação do meio ambiente, a toda a problemática que o meio ambiente te passar, é a água que vai resolver. Porque tudo, ela vai limpar o meio ambiente, vai renascer o meio ambiente, tudo a água precisa. Não dá para a gente discutir a Amazônia sem água, a importância da Amazônia é da água, é do meio ambiente, não dá para ficar fora. Então, acho que a contribuição do Orlando foi essa. Tá? O que eu tenho que falar para vocês é isso assim. Era um projeto que o Orlando tinha ele há anos na gaveta, eu fui lá e falava, nossa, isso é muito lindo, assim, é uma coisa muito bonita, e a gente conseguiu achar canais, que isso é muito importante hoje, e nós estamos sem esses canais que acreditam em projetos como esse. Tá? Hoje são poucos canais, o stream, são poucos lugares que a gente tem acesso para buscar recursos para se fazer filmes como o Orlando fez esse. Pouca gente hoje no streaming, em qualquer lugar, aceita filmes assim, cara. Então, assim, nós precisamos pensar e continuar pensando que a gente precisa ter fontes de recursos para que a gente consiga fazer filmes que pensem o planeta, já que ele é tão importante. Esse filme tem mais de 40 festivais, esse filme está rodando o mundo. Então, é muito importante que a gente também continue fazendo coisas desse jeito, porque, nesse momento, assim, por mais que o dinheiro seja público, por mais que os recursos estejam, às vezes, públicos, pouca gente consegue enxergar a necessidade de fazer filmes importantes como esse. O recado que eu queria deixar é esse. Para que produtores, para que a gente haja um pensamento de uma linha de produção de filmes, mais filmes dessa maneira. A gente precisa de mais filmes lá na Amazônia, na água, o problema da água, do fogo, da terra, de tudo a gente precisa discutir hoje. Eu acho que na época, foi o canal da Teresa Trautmann, que é uma pessoa que deixou a gente fazer muita coisa lá. E hoje você fica pensando assim, onde que a gente vai buscar recursos de novo para que a gente faça um filme como esse, para a gente continuar fazendo, para continuar combatendo, né, Orlando? Assim, né, no cinema, continuar fazendo essas coisas. Obrigado, Hermes. E você que tem uma experiência aí na linha de montagem toda, né? Desde como crítico de cinema, produtor, agora exibidor. Tá dentro da linha de montagem. Graças a Deus, cara, os streaming faz tudo para a gente. Hoje, assim, eu não fiquei eu não preciso mais nem, não precisei mais nem daquela figura de correr atrás no papel. Eu fiz tudo aqui, a Julie, que é a minha produtora, é minha mulher, ela faz tudo aqui no computador, cara. Nós estamos numa época hoje assim que a gente tem que fazer as coisas andarem. Sabe? Isso facilita muito. Então, meu papel de produtor mesmo é só realizar o resto. Há um sistema todo organizado aí que a gente entra nele e ele vai embora. A gente nem consegue ver onde tem tanta plataforma hoje em dia. Só falta eles pagar a gente melhor, assim, porque eu acho que o pagamento disso ainda está meio obscuro. É isso aí. Obrigado, Orlando, por deixar a gente se encostar em você aí. E eu sou biógrafo do Orlando, cara. Eu tô junto com esse cara aí, assim, espero continuar fazendo mais projetos ainda. Assim, né? Também espero. Com certeza. E vamos ouvir, então, agora Rodrigo Fonseca. Eu queria que você falasse aí da... Agora eu vou te trazer... Vou pedir para que você puxe mais o cinema para dentro da história, né? Falar do filme, não apenas do filme, no seu próprio contexto, mas no contexto da obra. Primeiro, é uma honra estar aqui com gente que é tão importante para a minha história, assim, mas acho que, antes de mais nada, acho que é importante a gente destacar, acho que a historiografia do cinema brasileiro dos últimos 20 anos, pelo menos, ela deve muito a Julie Tseng, que foi citada aqui, ao Hermes Leal, não só, eu acho que pelo trabalho que eles fazem como editores e no trabalho que principalmente o Hermes faz na literatura, mas eu acho que o empenho da Julie para colocar a revista de cinema de pé, seja online, seja no papel, assim, eu acho que se a gente for fazer uma retrospectiva do que se produziu nesse país
e do que se pensou de cinema nesse país, a revista de cinema que eles dois mantêm aí heroicamente é fundamental para isso. Orlando, é o seguinte... Esse é o lance. Orlando, acho que você chegou a ler assim, um choque que eu tive no Festival de Brasília, choque dos mais positivos e dos mais transbordantes, quando eu vi você fazendo um bang-bang que, a meu ver, não deixa nada a desejar, uma tradição aí de hard rocks, de Anthony Mann, que é o Longe do Paraíso, ano passado, no Festival de Brasília. Assim. Eu acho que foi uma das grandes experiências estéticas que eu tive com o cinema brasileiro recente, mas uma experiência que é uma espécie de voo de volta, assim, uma experiência de regresso, não uma experiência exatamente de descoberta, mas de redescoberta, porque eu acho que a potência gigante daquele filme está na tua obra como um todo e está na Idade da Água. Assim, Cota, para te responder diretamente, eu acho que o cinema brasileiro, durante muito tempo, por uma questão que, numa determinada época, que se remonta ainda ao cinema novo, foi muito importante, mas eu acho que, num segundo momento, acabou entrando por um lugar meio de um torpor ideológico. Ele ficou muito viciado e dependente da sociologia. A sociologia, por vezes, amarra e, por vezes, faz o cinema brasileiro tropeçar muito. É muito interessante quando a gente pode encontrar para o cinema brasileiro caminhos outros que não grilhões sociológicos. E eu acho que a geografia é um pouco essa solução. Eu tenho visto a geografia guiar o cinema brasileiro em projetos, principalmente na seara documental, muito curiosos, como, por exemplo, Dedo na Ferida, do Silvio Tendler, o próprio filme dele sobre o Milton Santos, que saiu ovacionado do Festival de Brasília em 2006, e eu acho que nesse exercício do Orlando, assim, o que eu acho que mais me interessa na Idade da Água, pensando num ponto de vista crítico do cinema como uma crítica à sociedade, do cinema como uma reflexão à sociedade, é porque eu acho que ele é uma espécie de tratado da escassez, sobre a escassez. Seja o risco de uma escassez hídrica, que aparentemente soa impossível quando a gente vê a umidez, né, toda a majestosidade líquida da Amazônia, mas, ao mesmo tempo, politicamente, as expropriações, as invasões, as dilapidações que fazem o terreno amazônico caminham essa região para esse risco do que pode vir um dia a ser escasso. E, ao mesmo tempo, eu acho que a ideia do escasso caminha e norteia ao cinema do Orlando Senna numa perspectiva de olhar o absoluto desamparo do governo dos governos, ou de muitos governos, para com as nossas necessidades e para com as nossas riquezas naturais. Eu acho que, a partir do momento que você tem uma política de governo de cegueira fortuita à exploração exterior, ou de entreguismo voluntário das nossas terras, das nossas reservas, a quem possa pagar mais, no fundo, a gente está falando de uma escassez de ética, a gente está falando de uma escassez de amparo. E eu acho que isso é um olhar que guia a obra do Orlando em vários momentos. Eu acho que desde A Imagem da Terra e do Povo, o filme dele de 69, passando por Diamante Bruto, passando por outros exercícios de cinema, a própria Iracema, por grandes exercícios que ele, como documentarista, faz, preservando esse debate crítico num cuidado com a montagem, que eu acho que é sempre muito esmerilhado, sempre muito reflexivo e sempre muito poético, em unir esse espírito denuncista a uma espécie de triagem dos espaços onde eles estão. Assim, o Diamante Bruto, por exemplo, é um filme que me interessa profundamente, não apenas que é um filme de ficção dele, não apenas pelas inquietações de contradição que ele traz, pelas violências que ele mostra, mas por ele ser uma espécie de cartógrafo de uma cidade, cartógrafo de um espaço. Eu acho que A Idade da Terra é um cinema cartográfico, assim, ele tem uma preocupação muito grande em ser uma espécie de mapa desse Brasil ainda molhado
de onde pode germinar muitas hipóteses. Eu acho que a fala da Jorane foi muito comovente nesse aspecto, no sentido de mostrar, de me fazer pensar sobre a potencialidade que a região amazônica pode despertar na gente. Seja uma potencialidade num plano ou num planisfério artístico, que é o que dá num filme como esse, ou no cinema dela, e no cinema dos conterrâneos dela, mas eu acho que também na possibilidade da profusão de recursos naturais que aquela região pode dar. Só para alinhavar aqui em cima da pergunta que o Cota me fez, quando eu revi anteontem A Idade da Água para conversar com vocês, veio muito à minha cabeça uma frase do Godard que também me serviu de bússola assim quando eu estava escrevendo sobre Longe do Paraíso. O Godard tem uma frase que ele diz assim: todo documentário tende à ficção, toda boa ficção tende ao documentário, todo bom filme tende a Roma, Cidade Aberta. Eu acho que esse Idade da Água é uma espécie de Amazônia pulmão aberto, assim, Amazônia território aberto. Eu acho que o que a gente precisa refletir a partir desse filme é onde essas aberturas desembocam e quais afluentes econômicos e políticos essas aberturas nos trazem. Porque, cinematograficamente, o que eu acho que eu acho que essa abertura que esse filme do Orlando nos dá é uma abertura para pensar uma coisa que eu acho que poucos realizadores brasileiros estão assumidamente pensando, que é uma conexão do nosso cinema com o cinema latino-americano. E eu acho que, pela experiência do Orlando Senna à frente da Escola de Cuba, toda a obra dele ser uma obra também hispânica, ser uma obra também pensando numa América que fala espanhol e não só que fala português, eu acho que um filme como esse é um filme que nos congraça os nossos irmãos lá do norte, para a gente tentar pensar essa grande identidade que é a Pangeia Latina. Eu acho que a gente tem poucos realizadores no Brasil que têm essa linha. Eu acho que, de uma certa maneira, algumas expressões que a gente vê no cinema da Jorane, eu acho que talvez pela continentalidade e pela visão dela nos levam para isso. Eu acho que o Silvio Tendler, sobretudo nos filmes mais recentes, sobretudo no excepcional Dedo na Ferida, que deu a ele o prêmio do Júri Popular no Festival do Rio de 2017, é totalmente um filme virado para a América Latina, sem renegar a brasilidade, pelo contrário, e eu acho que o Orlando Senna é isso. Eu acho que uma das razões que tornam o cinema do Orlando Senna tão importante é que eu acho que ele, ao fazer tudo isso que eu falei, saber fazer denúncia com poesia, nos lembra que nós somos mais um tijolo nessa edificação que é a América Latina. Orlando, obrigado por você existir. Maravilha, Rodrigo. Orlando, gostaria de fazer algum comentário? Você está me passando a palavra? Sim. Espera um pouco eu enxugar as lágrimas. Olha, é interessante isso de ouvir as pessoas falando sobre você, né? Eu acho que vou fazer um pouco o mesmo que vocês fizeram comigo. Vou falar sobre vocês. Eu acho que, logo no início, Silvio estava falando as coisas belíssimas e eu mesmo interrompi, sem querer, com a coisa dos 3 filmes e coisa e tal, que eu não estava sabendo direito qual foi o primeiro ou o segundo. Mas, já que foi Silvio que começou a falar, que abriu esse encontro, essa reunião, ele tem de saber, que eu acho que ele não sabe muito, da influência dele com relação a mim. Quando eu vejo em algum lugar uma notícia ou alguém me diz, sai num jornal, a quantidade de filmes realizados por Silvio Tendler, eu fico como um garoto na beira do campo de futebol, né, dizendo assim, que hora eu vou entrar nesse jogo? É uma coisa espantosa como um cineasta, como um poeta cineasta como o Silvio, consegue fazer tanto
consegue trabalhar tanto. O trabalho é tão importante em um artista como a ideia, como o sentimento. O trabalho, inclusive, físico, que nós sabemos que fazer cinema é também um trabalho físico. É um trabalho também, hoje menos, mas já foi um trabalho mais manual do que é. E nessa profusão de sons e imagens que ele produziu, que ele criou, mostrar o Brasil da maneira como ele mostra. Ou seja, se vocês pensarem bem, tem algo a ver o meu cinema com o de Silvio. Só que ele fez antes, por isso eu sou o seguidor. Queria dizer isso para também aproveitar e agradecer em público essa enorme influência que Silvio tem sobre o cinema que eu faço. Obrigado, compadre. Olha aí, Silvio, tem que botar o som. Está sem som, Silvio. Vou abrir aqui. Orlando, você fez antes. Eu me lembro de você nas escadas da Embrafilmes, quando todo feliz você tinha acabado um livro sobre o Glauber. E aquele teu vigor é que me impulsionou. Nossos encontros em Cuba, Brás Cuba, tudo que você fez, me botou para frente, cara, me botou para frente. Depois que eu vi os filmes de Santiago, eu nunca mais fui o mesmo. Você me ensinou a interpretar filmes, entendeu? Então, na verdade, nós estamos juntos nessa luta há muito tempo, né? Eu acho que a gente... E a tua maneira de enxergar o mundo também me impressiona muito. Então, eu acho que ninguém aqui veio junto. Nós somos gêmeos univitelinos. Gostei da definição, gêmeos. Gêmeos univitelinos. Tem uma boa verdade nessa definição. Olha só, e nós estamos já com bastante gente aqui acompanhando. A Julie está aqui, mandou um abraço para você, Rodrigo, que está acompanhando aí do lado. Saudade, amigo, abração. Alice de Andrade, que também é grande parceira aqui do Cineclube Macunaíma. E o bom demais ver vocês todos aqui. E Noilton Nunes estava desaparecido do Cineclube. Acho que o Noilton já está agitando aí pelas ruas. Deve ter tomado a terceira dose, está impossível. Noilton diz: parabéns, Orlando. Idade da água é precioso. Estamos nas vésperas da Conferência de Glasgow, que vai debater novos caminhos para a humanidade, e Idade da Água tem seu destino na história. Eu acho que aí volta, né, uma questão, que aí também vou botar aqui a Jorane para falar, volta a questão da importância, né? Aquilo que a gente estava falando no início, desse tratamento, dessa preocupação internacional, como o Noilton bem lembra aqui. E como é que você tem acompanhado como esses filmes têm sido recebidos internacionalmente, não só esse, mas outros filmes que têm abordado esse tema? Como tem sido isso no meio cinematográfico? Tem sido recebido eu diria, com espanto. Talvez seja a definição para essa apreensão do filme que eu mais vejo, que eu mais escuto nas diversas exibições, apresentações que ele já teve por vários lugares. É o espanto, é como se fosse uma notícia nova, e não é. Todo mundo deveria saber, porque isso há muitos anos já é público, né? Inclusive a mídia, embora pense sobre a questão da água e a questão do clima de uma maneira muito tacanha, de uma maneira muito modesta, quando não devia, mas, de qualquer maneira, essa notícia está há muito tempo no ar, ou seja, que quem está perigando é o planeta. Quem está perigando não é
apenas a sua casa, ou o lugar onde você mora, ou o lugar onde está a sua família. É uma questão planetária. E diante disso, talvez porque eu, pelo menos, me esforço para fazer um cinema para pensar, alguém, inclusive, mencionou isso aí, antes, essas pessoas que eu estou mencionando recebem essa notícia como uma novidade. Não é nenhuma novidade. A novidade é temos de pensar e com urgência. Não é uma questão nem que vai faltar água. De qualquer maneira, nós estamos sempre balançando sobre um arame, porque água potável que a gente possa beber na Terra só é 1% das águas existentes. Só é 1%. E, mesmo assim, esse 1% é jogado fora, né, de uma maneira, talvez, por alguns cálculos que eu já vi, nós só temos à disposição nossa, nós estamos chegando a 8 bilhões ou 9 bilhões de pessoas sobre esse planeta, nós temos menos de 1% da água que existe para a gente beber e para a gente prosseguir na vida que estamos tendo, que sempre tivemos, ou seja, a água é farta. Mas, na verdade, não é farta. E o fato dos filmes fazerem a pessoa pensar nisso, jogar um pouco de incerteza nas pessoas, é que faz com que muita gente se assuste. Mas, de qualquer maneira, era um tipo de aceitação que eu não esperava que seria esse, né? Depois, quando eu comecei a fazer filmes com mais liberdade minha, né, na minha cabeça, é que esse tipo de reação também foi aparecendo. Jorane faz parte do filme fisicamente. Pois é, eu tinha perguntado também para ela, mas, enfim, está ótimo, todo mundo... Eu queria só mencionar isso, que ela é personagem do filme. No filme tem 3 mulheres excepcionais, 3 artistas, 3 atrizes excepcionais que se dizem amazônidas e não amazônicas, mas as amazônidas, que é uma palavra nova lá no norte, define a mulher vigorosa, ou qualquer coisa amazônido é vigoroso. Mas, no caso do filme, eu falo das mulheres, porque são 3 artistas incríveis, que é a Jorane, a Dira Paz e a nossa querida... Passando o nome. A Gabi Amarantos. Gabi Amarantos. É como um tripé da Amazônia na minha cabeça. Ainda tem a Edna de Cássia. Aliás, 2 Ednas. Tem a Edna Cássia. Não, tem mais gente, mas estou falando das artistas amazônidas e que tratam do tema, ou seja, se ocupam também com esse tema. Onde eu vejo você, o Dira, o Amarantos, isso vem à tona. O assunto água, os assuntos amazônidos vêm à tona. Jorane quer falar mais sobre isso? Que definição é essa? O amazônida, na verdade, é quem mora na Amazônia, né? É uma palavra que a gente usa, então pode ser tanto para homem quanto para mulher, mas é com a mesma um homem é amazônida, é um amazônida, e uma mulher é uma amazônida. Então digamos assim, eu sou ruim de gramática, mas ele não é um adjetivo. Ele é como é que a gente diz? É um nome, né? O nome, ou seja, da pessoa, a gente se chama amazônida. Eu acho uma palavra muito bonita e ela está sendo recuperada agora.
né? É uma palavra, eu acho que tem muita coisa que a gente está aprendendo a redefinir no Brasil, e eu acho que esse conceito de Amazônia ainda é muito bom. É muito bom que as pessoas se identifiquem, que as pessoas se... Acho que no Brasil inteiro, né? A gente está vivendo, acho que a gente vive nesse começo do século XXI um momento, claro que agora, né, depois do golpe, é muito mais difícil, né? Mas ao mesmo tempo, enquanto a gente vê todo o sofrimento que a gente tem de resistência, eu acho que passa muito por isso, ou seja, apesar da gente ver que as coisas não estão funcionando do jeito que a gente gostaria, existe muita mobilização em torno de um Brasil que pode acolher os amazônidas, pode acolher todas as pessoas que se autodefinem de outra forma. Então, acho que isso é muito legal. Não sei se eu expliquei direito, mas basicamente é isso. Sim, e eu queria também ouvir... Orlando, por favor. Não, para mim, falou direito, Jorane, porque não tem muito tempo que eu ouvi pela primeira vez essa palavra, esse conceito de Amazônia. Tem pouco tempo. Mas agora você esclareceu que não é recém-inventado, que o que está acontecendo é a recuperação desse vocábulo. E eu estava em dúvida se a gente podia usar como adjetivo, por exemplo, o Rio Amazônida, né? Mas aí eu conversei com o professor Renan Freitas Pinto, que é um professor da Universidade de Manaus, né, da Federal do Amazonas, grande pensador sobre a cultura amazônica. Renan Freitas Pinto, ele produz vários livros, está sempre publicando, está sempre, é um cara que produz muito, um cara muito interessante, e eu pedi para ele me esclarecer justamente esse conceito, porque é uma coisa nova, ou seja, assim, nova porque muita gente está usando, mas é uma coisa que já existe há muito tempo e que era um pouco relegado, né? E agora não. Mas então essa explicação quem me deu foi ele, porque eu estava usando como adjetivo também. Ok. Eu queria voltar... interior, né? Fazer uma pergunta aqui para o Hermes, que também depois serve para o Rodrigo, mas Hermes, mais pela questão que ele estava falando da distribuição, essa sensação de colocar o filme num espaço, que é um espaço, como você disse, ele é múltiplo, tem um alcance enorme, mas como fica, assim, por exemplo, o retorno? Quer dizer, como se dá esse retorno? Você já conseguiu perceber de que maneira? Porque o filme é exibido na sala física, em espaços como esse, né? Ou em ações de debate, então, você tem um retorno. E nesse mundo aí de streaming, como é que... Essa é uma curiosidade que me veio agora mesmo. Cara, o retorno, infelizmente, ainda assim, a gente tem um retorno pela rede social, cara, te garanto. Sim. Era para ser o próprio streaming, até agora a gente não teve um acerto de conta, cara. Assim, é uma coisa mais estranha. Agora, alguém te liga, às vezes eu estou aqui no computador, eu vejo um monte de coisa da Idade da Água, curtição, um monte de gente da Idade da Água. Eu falo, puto, o pessoal está assistindo Idade da Água. Então, a resposta vem pela rede social. E isso a gente já vem trabalhando isso há muito tempo. Quando eu estava nos canais também, né? A luz aqui está piscando, né? Mas vai voltar. Quando eu estava nos canais, a gente já estava fazendo isso. Então, hoje o retorno é pela rede social, mas não deveria ser também pela... Eu acho que daqui uns 2, 3 meses a gente vai começar a receber borderô. A Amazon até agora não pagou a gente. E a gente vê várias pessoas vendo filme. Eu tenho filmes que as pessoas me ligam para dizer, pô, assisti seu filme. E até agora a gente não recebeu um centavo. Mas eu acho que a melhor maneira da gente ter a percepção mesmo do streaming é a rede social, porque ela está interligada. Você assiste ali, você já opina ali, você vê o filme, na hora você já fala assim, olha, o filme é assim. Isso aqui é desse jeito. Assim. Então, hoje... Está para a literatura também, assim, de alguma forma. Eu tenho vários livros também, eu tenho páginas na Amazon de livro, tem páginas na Amazon de filmes, e lá você vê o que as pessoas pensam da obra. Então, assim, na página da Amazon tem lugar para você escrever, né? Assim, e também tem essa coisa das redes sociais. Eu acho que, por enquanto,
O melhor lugar tem sido as redes sociais. É assim que a gente vê. Agora, eu abri uma outra questão aqui para mim. Com essa negociação, como é que é? Você falou em borderô. Esse borderô se dá pelas visualizações. Para exibir no primeiro momento, o produtor recebe. Essa é uma curiosidade que eu acho importante trazer para cá, que a gente fala muito e muitas vezes não sabe esses detalhes aí, que são... Detalhes não, né? São fundamentais para o negócio. Cara, eles querem comprar os teus filmes, assim, na verdade, se eles puderem, eles compram. Quando eles têm filme que eles querem comprar, eles querem ter os filmes para eles, para o catálogo, essa é a ideia. Como há uma guerra de licenciamento, hoje, o que é que aconteceu? Todo mundo está pegando tudo, cara. Eu tenho filme, eu não dou conta de ver onde que está indo esses filmes, porque está todo mundo pegando tudo para poder fazer catálogo. Aí tá desse jeito, cara. Se tem um filme, esse filme do Orlando, ele tá no Prime da Amazon, óbvio, né? A gente entrou, o filme da água, eu tenho um filme chamado, eu tenho uma série feita na Amazônia, se chama Amazon Fashion. Tá tudo assim, como se fosse um produto da Amazon, tá assim. Mas na verdade, até agora eles não deram retorno para a gente, cara. A gente já fez, eu já tive outros grupos assim também, para saber quem já recebeu pago desse jeito e não comprando os direitos, tá? E até agora ainda não vi ninguém que foi pago assim um a um ano. Eu não sei se vocês estão esperando juntar o que é, tá? Mas por enquanto assim a gente está deixando ir, cara, sabe assim, olha, vocês querem, vão levando, vão levando, vão levando. Mas está funcionando muito de você comprar direito mesmo, cara. Quando a obra ela tem eu trabalho muito com documentário, né? Então eu tenho uma série cineasta aí que já foi para 3 canais e está em 6 streams. É um negócio doido, assim, que é cineastas, né? E tem muitos atores da Globo, e eu já acabei de ganhar a 2ª temporada. Então, esse eu consegui pagar quase todo o FSA dele já, cara. A série eu estou pagando o FSA todo. Então, assim, o dinheiro entra, vai para o FSA, eu não vejo o dinheiro também. Que entrar, o dinheiro do Orlando que entrar, o Orlando não vai ver, eu tenho que pagar os 600 pau do filme todinho ainda lá no fundo. Então, o streaming não está pagando a gente, eu já pedi o distribuidor, eu acho que vai ser... Tá, os editores também não estão pagando, tá? Tá, Ricardo? O meu editor não acerta comigo há 3 anos, cara. Eu ligo para ele, olha, e vende livro. E ele fala, não, enrola. Então, assim... Então, uma enrolação toda a parte do editor, o streaming está parecendo o editor. Eles estão agindo assim. Se alguém souber, olha, a gente recebeu hoje uma graninha aí pequena que seja, pela venda de alguma coisa. Eu sei que o pessoal também do livro também reclama um pouco sobre isso, tá, Ricardo? Eu acredito que a gente vai ter uma resposta. Hoje não está dando, não tem retorno de dinheiro. Ainda a gente não vislumbra. Eu não consigo botar no meu orçamento essa venda. Eu consigo dizer que eu posso ter 300 mil para a Netflix ficar com o documentário. Ela pode me dar 400 mil só dela, e aquilo vai ficar eternamente no catálogo dela. Tá? Então, assim, a gente ainda não tem ainda um parâmetro do licenciamento. Tá? O licenciamento ele foi regulamentado pela Ancine. Então, para um canal pregar um produto que foi patrocinado pelo fundo setorial, ele tem que pagar uma taxa tal. O streaming não está pagando isso. Então, o streaming ele não tem, ele está fora, ele está assim, está uma coisa meio que... Ele não tem uma taxa. Se você quiser comprar, um canal quiser comprar o filme do Orlando, ele tem uma taxa mínima que ele precisa pagar, tá? Isso é o licenciamento. Então, são 2 formas de venda. O licenciamento é a maneira como se fazia, a bilheteria é uma forma de cinema, essa forma de cinema nem vem para nós. Então, assim, é a forma do licenciamento e a venda avulsa. O licenciamento, você consegue receber alguma coisa, é muito raro isso, tá? Não sei se o Silvio já conseguiu receber algum dinheiro que não seja de licenciamento, que seja de venda assim, picadinha, né? Que esse que é o problema, cara. É esse que a gente quer, esse picadinho. Que eu posso ficar 10 anos com filme no streaming, eu quero ficar com streaming, o filme não vai sair de cartaz. O filme do Orlando não vai sair de cartaz, né, Orlando? A Idade da Água vai ficar anos e sempre ali, assim. Isso que é o bom do streaming, é isso. A gente só vai saber depois como que a gente vai ganhar aí, Ricardo, mas por enquanto... Tá. Não, a questão do Silvio, ele vai
Vai ter que ser em outra ocasião, porque quem cuida de tudo é a Ana Rosa Tendler, que é a filha dele. Ana, querida. Agora, eu ia passar para o Rodrigo, mas aí você fez um comentário aqui que eu acho que eu queria ouvir o Orlando. O Orlando, com toda a sua experiência nessa coisa da regulamentação mesmo do cinema e tal, e como ver, né, o cinema brasileiro diante dessa realidade, que é uma realidade que, mesmo quem está dentro, assim, como o próprio Hermes está falando, entende, mas não consegue admitir, não receber, ou ficar tempo para receber. Quer dizer, o que acontece nesse furdúncio, Orlando Senna? Está acontecendo nesse furdúncio agora é exatamente o que o Hermes disse. Você faz um filme e tem duas maneiras dele sair para ser visto, né? Uma é muito parecida com o que era o cinema, né? Escurinho do cinema. E o distribuidor põe o filme no cinema, faz seus negócios com o exibidor e paga um percentual do que entrou na bilheteria ao produtor. Esse é uma das maneiras. E a outra é a compra. Ele compra seu filme, compra e acabou-se, é dele. O que está faltando, e isso vai ficar, esse rolo vai aumentar cada vez mais. Você não saber exatamente quanto é que você tem lá, se você vai receber. E, além disso, uma coisa que Hermes, acho que nem mencionou, quando tem a compra do filme, quando a opção é compra, eles não pagam o que deviam pagar, ou seja, pagam abaixo de uma tabela, porque a tabela não existe. Então, estão pagando muito baixo também nessa outra modalidade. O que é que está faltando para resolver isso? É uma coisa que está faltando, que faz falta também para resolver várias outras desordens no mercado audiovisual. É uma legislação contemporânea que trate exatamente desses aspectos que surgiram agora e que vão e outras modalidades de compra, venda, aluguel, etc., que vão surgir depois que se voltar à normalidade, depois da pandemia. E também vai ser uma coisa marcante. Então, o que falta, o que pode resolver, e isso o Brasil cobra, o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro cobra desde sempre, eu acho, é esta legislação, mas uma legislação, primeiro, inteligente, segundo, contemporânea, e terceiro, que não seja entreguista. Vocês se lembram dessa palavra? Entreguista. Pois é, que não seja entreguista, porque as leis brasileiras feitas para proteger o nosso audiovisual são basicamente entreguistas, porque favorecem aos produtores que disputam com os nossos produtores. Ricardo, abre aí. Olha, eu Ricardo. fiquei sem som. Voltou. Acontece toda hora. Não sei se o Silvio estava querendo falar alguma coisa ali, que ele estava querendo fazer algum comentário agora ou depois? Não, fazer depois. Eu estou adorando ouvir esse debate aqui. Perfeito. O Hermes perguntou como é que meus filmes se rentabilizam. O Cota já falou, é a Ana Rosa, minha filha, que cuida disso. E, na verdade, quando eu consigo fazer o filme, eu já estou feliz. Eu não sou produtor, então não consigo ver essa rentabilidade posterior. Eu acho que a legislação mundial ela está muito truncada, ela está dando todo o poder, fora você, que é um grande produtor, para os outros produtores, e o artista não fica com nada. Entendeu? O artista ele não é contemplado pela arte que ele cria. Então, esse é o grande drama de hoje em dia, porque os direitos do filme pertencem ao produtor, o roteiro é do produtor, os copyrights são do produtor, e o autor
não leva a nada. Então, eu, quando faço um filme, eu já estou feliz, porque eu consegui realizar meu sonho. Entendeu? Eu acho que enquanto a gente não voltar ao mundo normal, em que quem trabalha é quem usufrui, aí a vida vai ficar muito complicada. Eu acho que aquela coisa da terra de quem trabalha vale para o cinema, vale para a arte também, o que não está acontecendo hoje em dia. Então, está na hora da gente... Esse excesso de direitos está emparedando a arte. Entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a brigar pelos direitos a quem trabalha. É isso. É isso Muito aí. bem. A Aline Santana, que está aqui com a gente, fala: parabéns, Orlando, pelo belíssimo filme. Importante também que em várias falas fica claro para o entendimento do que é a Amazônia ou das diversas realidades existentes na Amazônia. Também a Aline diz que não se pode dissociar a questão ecológica da questão da cidadania e da justiça social, a sociedade da natureza, o homem do meio, a destruição da floresta é também a destruição da sociedade. Acho que não sei. O Rodrigo quer falar também. Pois é. Pensem aí nisso, Hermes e Orlando, vamos voltar nessa questão. E, Rodrigo, eu queria te ouvir, como falei anteriormente, também como você, que é um crítico que atua não apenas no Brasil, mas atua também em veículos fora do Brasil e constantemente está fora do Brasil, vê a repercussão desses filmes, como o Hermes observou bem, se é isso mesmo, que eu acho que é, mas eu quero ouvir a sua opinião, se é a rede social que é a grande fomentadora, disseminadora dos debates e das críticas nesse mundo não presencial, aí que já lá se vão 2 anos. Né? Uhum. Deixa eu tentar emendar 3 coisas aqui diferentes, pode sem me atropelar. Primeiro, acho que dizer que foi uma feliz surpresa aqui, porque justamente você colocou a pergunta de uma figura super relevante hoje para a geografia brasileira, que é a Aline Pacheco de Santana. Eu fico até honrado de saber que ela está escutando a gente aqui. A Aline, que você citou, ela é hoje uma geógrafa da UF, da Universidade Fluminense, e ela é talvez uma das maiores referências no Brasil no estudo de resíduos e no reaproveitamento de resíduos. E uma coisa que, estudando aqui para esse debate, lendo já, conhecendo a obra dela previamente, é uma geógrafa que tem passagem pelo Observatório das Favelas aqui no Rio de Janeiro. É uma coisa que eu aprendi muito estudando com ela e lendo, né, sua obra, é a reflexão que eu acho que ela abre da questão da potencialização do ambiente. Assim. Uma coisa que eu aprendi muito na maneira como ela aplica o olhar dela, assim, é você perceber que todas essas comunidades que, de uma certa maneira, estão com algum sucateamento material ou estão diante de uma escassez, que eu acho que é o assunto que a gente está debatendo aqui, elas inventam mitologias dentro do seu dia a dia. Eu acho que o debate que a Jorane trouxe da questão da Amazônia, né, enxergando esse ponto aí no filme do Orlando, eu acho que a gente, Jorane, quando você estava falando da questão que isso é um termo para além de um adjetivo, né, que isso já virou um substantivo, já virou um epíteto, né, para qualificar pessoas e qualificar lugares, eu acho que isso demonstra um pouco uma certa saída mitológica, que eu acho que as civilizações criam nesse momento que elas buscam desenvolver uma própria potência para resistir. Quando você cria uma mitologia, você cria uma resistência. Existem, eu não vou saber te precisar isso, quando você fez estava falando sua fala, eu fiquei pensando nisso. Eu não vou saber te precisar onde, mas eu já li algumas vezes a menção desse nome em referência, por exemplo, a um filme seminal do cinema brasileiro, que é No País das Amazonas, que é um filme lá do início do século XX. E tem um autor de literatura de ficção, que é um autor que criou uma releitura da Amazônia, que eu acho que quem é daí não deve gostar nem um pouco, mas que é um autor das antigas brasileiras, que é o Gastão Cruz, escreveu Lobisomem na Amazônia. Ele usa esse termo Amazônidas numa questão mitológica. Assim. Curiosamente, o Ivan Cardoso filmou esse livro, assim, só para ter uma referência. Mas assim, acho que a obra da Aline Pacheco assim, é uma obra de referência nessa questão dos resíduos aí, e que tem tudo a ver com o filme do Orlando. Agora, só para te responder aqui, Cota, assim,
Cara, eu sempre fico muito preocupado com a maneira, às vezes, superestimada com que a gente olha as redes sociais. Assim. Eu acho que as redes sociais são um suporte para um processo que é um processo da ordem da cinefilia. Eu acho que existe uma cinefilia, quando você perguntou essa coisa, a maneira como os filmes se espalham, eu acho que antes das redes sociais, elas se espalhavam nos anos 80, nos anos 90, quando eu comecei a jogar RPG e ler gibi, as coisas se espalhavam por fanzines e mimeógrafos. Ou seja, os suportes sempre vão mudando, mas atualizando uma mesma cultura, que é uma cultura da cinefilia que nos anos 50 tinha caído do cinema. O que eu acho, assim, eu acho que tem 2 pontos aqui para a gente falar, já que a gente está falando de Orlando Senna. Assim. O primeiro ponto, eu acho que eu tomei um susto bem positivo quando eu vi A Idade da Água na Amazon Prime, assim como eu vi os filmes do Cavi Borges lá, por exemplo, que são os filmes talvez menos comerciais dele, porque, de uma certa maneira, existe uma demanda por parte desses streamings por ter uma prateleira brasileira rica. Eu acho que isso talvez eticamente possa despertar questões. Tá, mas é ter por ter ou é ter porque o que está lá tem uma relevância? Eu acho que aí sim as redes sociais ganham um papel. A partir do momento que um site que se propaga via YouTube, se propaga via Facebook, via Instagram, vai lá, identifica o filme do Orlando Senna, posta um pôster dele lá e diz imperdível, isso cria uma demanda. Então, existe um boca a boca ali, que eu acho que é um boca a boca que vai por uma outra via. Então, ela pode perdurar. Eu acho que o que o Hermes trouxe aqui, que o filme vai ficar em cartaz para sempre, e isso sim é o grande ponto, eu acho que é um dos achados desse debate hoje aqui, de muitos debates, muitos achados, tá? Porque, assim, o que o Hermes está contextualizando para a gente é que, assim, dois filmes historicamente, existem 2 filmes que ficaram muito tempo em cartaz, 3 filmes, ficaram muito tempo em cartaz no Brasil. O filme brasileiro que mais tempo ficou em cartaz é o Ébrio. O Ébrio ficou 15 anos em cartaz. Os 2 filmes estrangeiros que mais tempo ficaram em cartaz aqui foram O Manto Sagrado e Zé do Costa Gabras. O Manto Sagrado ficou 6 anos, Zé ficou 3 anos e meio. Se o filme do Orlando ultrapassar essa barreira, a gente já venceu uma barreira histórica e a gente já venceu uma barreira num outro circuito. Então, assim, isso eu acho que são dados aí quantitativos para a gente lembrar. A última coisa aqui, só para agradecer a tua pergunta, Cota, eu acho que tem um ponto que a gente não falou aqui, até porque eu acho que tem umas questões políticas assim que sempre criam rispidezas, sempre criam fagulhas, mas eu acho que é importante a gente falar. Houve uma época em que o país se preocupava em mostrar curtas-metragens para o seu presidente. Esse presidente era um presidente que realmente fazia jus a esse termo, um sujeito chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o governo desse homem, que assistia a curtas-metragens brasileiros no Palácio do Planalto, porque esses curtas-metragens eram expressões de brasilidade, o Orlando Senna foi o responsável pela Secretaria do Audiovisual. E como secretário do Audiovisual, ele foi responsável pela implementação de uma política que, utilizando as redes da televisão pública, permitiu que pessoas que jamais teriam acesso a uma sala de cinema e jamais teriam acesso a uma experiência de brasilidade pelas vias do documentário pudessem mergulhar nesse formato que foi o Revelando os Brasis. Eu acho que, assim, quando você fala de redes sociais e você fala de outras vias, eu não consigo não pensar no trabalho seminal que, durante aquele governo, que colocou um operário no poder, que teve Gilberto Gil como ministro da Cultura e teve Orlando Senna como secretário do Audiovisual, o quanto esse governo foi fundamental para a reconstrução de uma identidade brasileira a partir daquilo que a gente tem dentro das nossas casas, que é a televisão e a TV aberta, e a TV educativa, sobretudo. Então, acho que o Orlando foi um pilar de uma realfabetização audiovisual por esse canal aí. Eu quero completar, só concordar com o Rodrigo. Eu queria só dar uma boa notícia. A CPI aprovou por 7-4 o indiciamento do monstro. Agora, 7-4. Olha, deixa eu te falar, Rodrigo.
Revelando os Brasis, eu acho que era para cidades de menos de 15 mil habitantes, Orlando, é isso? 20. Até 20 mil habitantes. E teve um outro projeto que eu acho o Revelando o Brasil muito mais poético, talvez, né? Porque Esse realmente nome é ali era lindo, né? Esse nome é lindo. Também. Mas eu tenho um outro chamego no trabalho da criação do Orlando, que é o Doc TV. Eu acho o Doc TV fantástico, porque ele ajudou muita gente a filmar. Ele, pela primeira vez, mostrou que podia se fazer cinema nas 27 unidades federativas do Brasil. Então, tenho um amigo que hoje trabalha em Roraima, que ele foi vencedor do Doc TV, aqui em Belém, em todos os lugares. Então, eu acho que hoje, quando a gente vê os fundos setorial, não tem como a gente falar do fundo setorial e dessas premiações em todo o Brasil, que seja pelo MINC, que for, sem pensar que o Doc TV criou, né? Criou essa maneira da gente olhar para o Brasil em todos os lugares, nacionalizar o cinema brasileiro. Agora, Jorane, o que eu acho curioso é que, para quem está vendo esse debate hoje aqui, talvez não tenha essa vivência, né? Porque a questão não é conhecimento, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de vivência. A gente tem pessoas aqui que viveram. O que eu acho bonito, e é muito emocionante poder participar disso hoje aqui, é porque, assim, parece que a gente está numa grande cadeia. Porque, assim, você testemunhou e vivenciou essa experiência do Doc TV e do Revelando os Brasis, né? Cada projeto à sua maneira. Assim, eu me lembro de um debate do qual participei como estudante ainda, já estava no jornal, mas ainda estava estudando, na Fundição Progresso, que o Silvio Tendler estava sendo homenageado, e o Silvio Tendler mostrou filmes do Revelando os Brasis do Doc TV. E, ao mesmo tempo, o Hermes Leal estava escrevendo na revista de cinema sobre isso. Então, assim, o que eu acho muito bonito é que, assim, a gente está falando de agentes sociais aqui. O Orlando que produziu, você que é diretamente uma das eu acho que diretoras que tiveram ali um fomento, né, um expoente, é parte dessa turma. O Hermes, que foi um propagador, e o Silvio Tendler, como professor, que colocou isso na roda. Acho que eu, como crítico, pude viver isso tudo. E, assim, cara, o Silvio, é uma vivência, é uma memória que eu acho que só quem passou pode lembrar a euforia que era ser brasileiro num festival internacional como eu tive no Festival de Cannes de 2006, meu primeiro festival, e o Gilberto Gil tá lá e falando de Revelando os Brasis, citando Orlando Senna, cara. Isso era uma experiência, parecia que você estava numa realidade paralela. Eu queria dar uma palavrinha. Eu acho que... Virou uma confusão. Diz daí, Silvio. Desculpa, gente, pela fusar. Eu também quero ser testemunha desse processo, com um olhar otimista. Eu acho que ele permaneceu. Foi feito um mapeamento da cultura e da vida brasileira, que está aí até hoje. Você liga as TVs a cabo, o que elas estão colocando é a repetição desses filmes que foram feitos. Quer dizer, está acabando a safra de filmes novos, mas esse mapeamento do Brasil pertenceu. Eu produzi muito graças a esse tipo de projetos, e ano passado o Festival de Brasília foi vencido o Orlando ganhou o melhor filme júri popular, e o júri do festival foi um filme dos Brasis, que foi o Macunaíma. O Macunaíma, que foi feito na Roraima. Sim, exatamente. É o Tiago Brilha, que ele foi... Macunaíma, né? O Macunaíma. Exato, na terra de Macunaíma. Exatamente. Então, eu acho que está aí. Esse trabalho não acabou. E esses 4 anos vão representar um hiato que daqui a 3, 4 anos a gente vai ver como esse trabalho feito com o Orlando capitaneando isso é fundamental. Eu assisti o lançamento desse projeto na Casa Laura Alvim, em Ipanema. Eu fui lá bater palma para o Orlando, bonito, ele e o Gil lá no palco, falando desse projeto para cidades de 20 mil habitantes. Fundamental. Fala aí, Jorane. Deixa-me fazer uma correção. Pronto, deixa ele falar. Fala. Deixa o mestre falar. Por justiça. O Revelando os Brasis não acabou. Inclusive, a edição de número 6 ou 7 acabou de ser feita faz poucos meses. Isso ficou... como é o nome dela? Beatriz Ehrenberg.
é a pessoa que ficou responsável depois que o canal de televisão, que era o canal Futura, que dava sustentação, saiu, ela ficou como produtora e está fazendo. Esse ano, inclusive, ela está exatamente tentando organizar o Revelando os Brasis, que fará no próximo ano. O que me dá pena é o fim do outro, né, mencionado, do Doc TV. Doc TV. O Doc TV era um desenho incrível, né? Tanto que aconteceu o Doc TV colombiano, o Doc TV latino-americano, o Doc TV de língua portuguesa. Foi como uma coisa que ia se crescendo, uma bola de neve incrível. O Papa Francisco adotou os pontos de cultura, gente. Essa política não acaba, não. Essa política não acaba, não. A gente está aí, a gente é chato para burro. Em vez de a gente não desiste. Vamos continuar sendo chatos. Pô. A gente e a coisa também que o Doc TV pode servir como exemplo, como exemplar, é que temos de inventar maneiras de fazer filmes, não um programa, uma trabalheira enorme para fazer um filme. Fazer sempre um número de filmes que chame a atenção. Isso foi o Doc TV. Uma televisão que entrava no Doc TV tinha de fazer um Doc TV, ou seja, um documentário, e recebia 24 ou 48 dos outros canais que estavam no grupo. Então, o cara produzia um documentário e ganhava 40 para botar na sua grade. Esse tipo de coisa também, de inventar caminhos nunca explorados, se voltasse a acontecer agora, nos ajudaria muito a sair desse lamaçal em que estamos. Eu nunca entendi por que terminou, né? Eu achava que era uma coisa que tinha que ser, sei lá, assim, automático, né? Porque as pessoas que começam no Doc TV, elas pode ser uma pessoa um pouco mais experiente, mas geralmente eram pessoas que estavam começando, né? E eu acho que, para mim, eu não consigo entender por que desativaram. Eu acho que não concorre, por exemplo, com o fundo setorial, não concorre com os BOs do MINC, e eu acho que ele é muito potente para criar essa ideia de unidade, que eu acho que foi o que o Rodrigo e o Silvio colocaram aqui. E já que a gente está na parte do elogio mesmo a Orlando, né, que chegou essa hora, a gente pode falar também da Programadora Brasil. Vocês lembram da Programadora Brasil? Isso também foi criação dele, né? Que a gente podia colocar todos os filmes. Eu fiquei super orgulhosa que chamaram dois filmes meus, pegaram meus filmes para colocar, dois médias. Jorane, não, desculpa, termina de falar. Perdão, não é isso. Ou seja, assim, se a gente for pensar no que a gente viveu, né, ou seja, de todas essas alegrias, né, e essa consolidação do nosso mercado, do nosso olhar de cinema para o Brasil, eu acho que a gente tem que honrar o que a gente viveu e dizer assim, não, a gente vai brigar para que continue assim, como o Silvio falou, a gente é meio chato e a gente é resistente, né? A gente é resistente, porque eles batem, eles amassam, eles esculhambam, eles fazem de tudo e a gente persiste, a gente continua vibrando. Fala aí. Jorane, desculpa, o que eu ia falar, talvez eu acho que fica como uma questão aí até para vocês, assim, só compartilhar uma coisa. Tem um argumento que é completamente tacanho, que eu tenho visto em alguns debates, assim, até debates com pessoas de cargos, falando que não faz sentido ter um programa como o Doc TV, uma vez que a televisão está se tornando meio obtuso, porque hoje só se fala em streaming. Agora eu pergunto para vocês, o Doc TV, me corrijam se eu estiver errado, era um projeto circunscrito à ideia da TV educativa, TVs educativas, né? TVs que trabalham a formação, como o próprio Futura. Essas TVs continuam existindo, elas têm uma função social pública. Logo, ainda temos e não faz sentido não ter o projeto. Ponto 2, isso é uma pergunta que eu coloco para vocês. Tudo bem, existe streaming, o streaming está na moda, a televisão tal qual a gente a conhece está passando por uma reformulação, por um tufão, quase por um sucateamento em muitos pontos. Agora, a maior parte dos territórios brasileiros que a gente conhece e que estão numa linha de pobreza muito acentuada,
essas pessoas não assinam Netflix, essas pessoas veem televisão aberta e não tem salas de cinema onde elas estão. Então, esse argumento que não dá para manter um Doc TV, um Revelando dos Brasis vivo, porque televisão é uma coisa obsoleta, é um argumento obsoleto por natureza, né? Então, assim, só para compartilhar essa indignação com vocês aqui, porque, assim, como você levantou isso, eu tenho ouvido isso como um argumento para escassear esse tipo de iniciativa, que não faz o menor sentido. Complementando isso, a sua linha de pensamento, claro que está havendo mudanças na televisão, tanto na televisão pública, porque as educativas parece que estão desaparecendo, por isso eu falo públicas de uma maneira geral, Sim. como também na televisão comercial. Os programas continuam, e não vejo aonde vai mudar isso, e todas, inclusive pequenas emissoras estaduais, etc., estão interessadas no VOD, no vídeo para aluguel, que é o mesmo interesse, eu acho, do streaming, ficar juntando filmes e vai distribuindo para o resto da vida. Todas as emissoras que eu conheço estão interessadas no vídeo para aluguel. Então, um programa como o Doc TV daria perfeitamente para continuar existindo até cansar. Muito bem, gente. Olha, maravilhosa. Só para encerrar aqui, Ricardo, só para deixar um testemunho, eu sou lá do Tocantins, cara, assim, e é uma parte do Amazonas ali que a gente roubou ali do Tocantins, e só teve documentários, assim, toda a mudança do Rio, todas as questões ambientais do Tocantins, elas só existem documentadas por causa do Doc TV. Toda mudança, porque o Estado sofreu uma das maiores transformações, né? Deve ter também do Revelando os Brasis, não? Não, do Doc TV mesmo, tá? A importância do Doc TV... Mas eu acho que o Tocantins teve também Revelando os Brasis. Porque o Doc TV, que a Jorane falou, ele absorvia um projeto maior, assim, uns documentários. E hoje, lá no Tocantins, a gente vai ver, só há documentários sobre essa transformação do Estado, que foi todo jogado no chão. Você anda 90 quilômetros no estado do Tocantins, você não pé de pau, cara. Isso é uma coisa que não dá para acreditar. 90 quilômetros sem uma árvore, todo planado, cara. Um negócio daquele é um crime ambiental. Então, só há registro, antes dessa destruição do estado do Tocantins, pelo Doc TV, do Hélio, das pessoas que fizeram lá no Tocantins do Doc TV. Senão, não teria, tá? Do que já foi, tá? Se a gente quiser recuperar um dia a natureza que aquilo foi, a gente, olha, vamos assistir os da TV. Bom, gente, maravilha. Como eu disse de início, eu tinha certeza que esse seria mais um debate que pontuaria aqui no nosso histórico, nesses debates do Cineclube Macunaíma, da Associação Brasileira de Imprensa, e assim como eu convido para abrir sempre as sessões, meu amigo, companheiro de curadoria aqui também, Silvio Tendler, eu convido agora para fechar essa mesa, que eu acho que foi além do filme, sem perder jamais o filme de perspectiva, mas trouxe várias questões importantes hoje sobre como fazer um filme no Brasil, sobre como distribuir, como ver, como analisar um filme no Brasil e como repensar um Brasil muito próximo, que pode nos trazer respostas para o que está acontecendo hoje, né? Essa, como o Silvio chama, pandemônia. Silvio, então a palavra é sua. Gente, olha, foi um dos melhores debates que a gente teve aqui no Cineclube Macunaíma. Foi muito bom rever a Jorane, o Orlando, o Rodrigo, se reencontrar, Ricardo. Eu acho que foi uma noite neste... O Hermes, claro, imagina esquecer o Hermes nessa noite aqui. Conhecer ele menino, cabeludo, Festival de Brasília, pedindo uma grana emprestada. Pois era. Vendendo umas revistas. Está todo mundo aqui adulto, criado. Então, eu estou numa política antinegativista, otimista, dizendo que nós somos maiores que eles
e que nós vamos ganhar essa parada. Vamos. Parabéns, Orlando. Você, esse aglutinador querido, você, esse cineasta de mão cheia e amigo de todas as horas. Sou testemunha disso tudo. Obrigado por estar conosco, Orlando. Beijo bem grande. Maravilha. Alguém quer fazer uma consideração final? Orlando? Quero agradecer essa reunião, essa conversa tão maravilhosa, tão cheia de inteligência e de afeto, as duas coisas juntas. Foi muito bom. Gostaria de ficar ouvindo mais tempo, principalmente do Rodrigo Fonseca. Vamos chamar mais o Rodrigo aqui. Chama mais ele. Eu não tive tempo, nesta nossa conversa, de ouvir tudo que eu queria dele. Não deu tempo, como se diz na Bahia. Mas está tudo gravado, não, também. Depois, para rever, pode rever, que agora está tudo no... Pois eu pego. Está tudo na rede social, como disse. É isso aí, né? O pedido que a Zezé fez antes de começarmos a conversa, tragam o Rodrigo sempre. Maravilha. Que honra. Vamos trazer. Que honra. Jorane queria falar alguma coisa? Não, eu queria agradecer, dizer que eu fiquei muito comovida de ver todo mundo, que eu estava com saudade e que fico muito feliz dessa nossa conversa hoje. Agradecer ao Orlando pelo convite, a Zezé pela organização e a todo mundo aqui. Obrigada, muito obrigada mesmo. O Cota, você perguntou o que a gente tem que falar. Acho que é importante, assim, a gente citou aqui os filmes do Silvio, né? Falamos aqui do Dedo da Ferida, acho que Silvio é uma enciclopédia, a gente falou muito da Jorane. Acho que é importante falar que a Jorane tem um filme absolutamente brilhante, que é o Ribeirinhos do Asfalto, foi laureado assim, no Brasil inteiro, e o Para Ter Onde Ir, que é um filme também super tocante. Eu acho que especialmente o Ribeirinhos assim, é um filme que foi essencial para minha andança aí como crítica aí em festivais internacionais, em festivais brasileiros, né? Acho que ela tem uma obra singular para a gente reconhecer, acho que o território dela. Eu acho, só para terminar aqui, Orlando, eu levantei a bola do teu bang bang aí, do teu faroeste no começo, Longe do Paraíso. Por favor, filma mais ficção. A ficção brasileira precisa do teu olhar, porque eu acho que você traz para a ficção uma fricção que ela preguiçosamente está perdendo, pensando demais e sentindo de menos. Eu acho que o teu cinema sente a reboque do pensamento e pensa junto com o movimento. Eu acho que é isso que torna você tão importante para a gente. Tão singular, né? Cinema singular. Completando essa sua fala, é aquilo que alguém já disse, né? Todo documentário tende à ficção, toda ficção tende ao documentário, e vamos todos para Roma, cidade aberta. O Godard. Eu queria perguntar sobre para o Hermes, onde é que eu consigo ver os filmes do Orlando, porque eu sei que eu fui na filmagem de um filme sobre a Joana Angélica, no Convento do Carmo, em Salvador. Eu dei uma fugida de um evento que eu estava para encontrar o Orlando, vê-lo, filmar, adorei ter ido. Mas eu não Sol sei da qual Bahia. É o Sol da Bahia. Você pode ver no Loki, no Google Play também. Tem no Google Play. Bacana, ok. Esse não é ficção. Não. Não é documentário, né? Documentário sobre a independência da Bahia. Também não é só documentário. É isso mesmo. Agora, o Silvio, no dia que você quiser dar um presente para o Cota, você chama o Hermes Leal aqui só para ele contar as histórias que ele tem com a pessoa que foi um farol para o Cota, que é o Nelson Roynef. O Cota vai chorar 30 litros aqui nesse cineclube. O Nelson me levou para a TV, assim. Trabalhar no documento especial com o Nelson Roynef, foi muito bom. Visitei vocês lá. Nelson Roynef foi muito meu amigo. Pois é. Eu já fui dirigido por Nelson Roynef. O Nelson Roynef, quando tinha o programa na Manchete, ele queria me entrevistar para o documentário. E aí ele pautava minhas respostas. O assistente dele dizia o que eu tinha que falar. Era o documentário do Nelson Roynef. Nelson era crítico de cinema,
fazia programas documentais e editava revista de sacanagem. Cara, era uma pessoa assim, fora do comum. Quero deixar uma saudação para alguém que está aí, que não apareceu, mas eu sei que está. Beijo, Julie. Aqui está dizendo: grande orgulho ser produtora deste ser humano incrível. Espero produzir mais. Grande Orlando. Julie que está dizendo isso? Sim. É. Sim. Olha que coincidência, né? Na hora que eu falei dela. Fechou aqui o chat. Hermes, você falou e disse ou tem mais alguma coisa a dizer? Não, cara, obrigado pelo convite, cara. E foi bom porque eu estou sendo produtor aqui, mas nós somos colegas, né, cara, de jornalismo, de cinema, né? Você é meu chefe, eu escrevo para a revista de cinema. Exatamente, Rodrigo. Eu também escrevi, eu era colaborador da revista de cinema. Mas, enfim, bom, essa vai ser uma outra live. É outra. A gente invade o tempo aqui da ABI. Gente, muito obrigado. Mas foi ótimo. Beijo, galera. Obrigada. Silvio, beijo, benção. Beijo, Rodrigo. Beijo, Silvio, até a próxima. Tchau, Jorane. Beijo enorme. Valeu, Ricardo. Valeu, foi ótimo. Valeu. Obrigada. Tchau. Beijo.